versículo 5 até o versículo 10 diz assim: E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam entre os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul, e havia fome naquela terra. E havia o quê? Naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito. Veja que no capítulo 12 ele vai para o Egito. No capítulo 13 ele volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, nesta palavra, faz um diagnóstico da minha vida. Amém. Antes de sentar, dá uma olhada para o irmão do seu lado e diz para ele: você sente saudade do altar? Pode sentar, em nome de Jesus. Esses dias eu estava analisando e até ministrei um pouco sobre isto, que é preciso sentir saudade do altar, vontade de voltar para o lugar onde está o altar. Você vai entender isto. Nós temos no ambiente da igreja dois grupos de pessoas. Nós temos aqueles que estão na mesma casa, mas não estão com a mesma causa. E temos aqueles que não estão na casa, mas estão na causa. É por isso, e aqui está a explicação, porque muitas pessoas vêm para o templo, e às vezes durante o culto elas até saem do templo e vão lá para fora. Algumas vão conversar sobre negócios, colocar em dia os assuntos da política, da novela, da série preferida, ou até murmurar, porque elas estão na casa
mas não estão na causa. Pessoas que estão na casa, mas não estão na causa, não ofertam, não participam dos desafios, não apoiam as demandas que envolvem a igreja, porque elas estão na casa, mas não estão na causa. Por outro lado, existem pessoas que nem estão na casa, estão acompanhando o culto pela internet, mas se sentem tão envolvidas com a causa, que aquilo que é desafiado aqui, elas se sentem mobilizadas a participarem de lá de onde estão, porque não estão na casa, mas estão na causa. Quando nós voltamos para o altar, nós descobrimos a diferença entre estar em casa e estar em causa. Abraão descobre que no Egito ele ganhou prosperidade, mas não tinha altar. Toda prosperidade sem altar vira tragédia. Por isso Abraão volta, refaz a viagem, refaz o percurso, porque às vezes é preciso ter a disposição de recomeçar. Os judeus antigos tinham uma oração. Eu sempre faço esta oração. Nela eles dizem: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez. Deus nos ensina que a vida é um recomeço constante. A própria Bíblia nos revela um Deus que não encontra dificuldade em recomeçar. O mundo, conforme nós conhecemos, é, na verdade, um recomeço. Se o irmão ler Gênesis capítulo de número 1, versículos 1 e 2, e depois continuar lendo o 3 a seguir, vai perceber que ali há um recomeço. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Leia-se, e a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Os estudiosos das eras geológicas dizem que entre o versículo 1 e 2 e o versículo 3 há um espaço de tempo de alguns milhões de anos. Deus cria a terra perfeita. Em Ezequiel capítulo 38, a terra, na sua criação original, é descrita como um planeta cujas pedras preciosas estão sobre o solo, visíveis e acessíveis. Em algum momento desse tempo há uma catástrofe, e eu não vou entrar no mérito dela agora, não é o foco. E por causa dela a terra tornou-se sem forma e vazia. Sem forma porque ela passou a ser envolvida pelas trevas, se tornou invisível. Vazia porque toda a vida que havia nela foi destruída. E Deus de repente decide recomeçar quando Ele declara: haja luz. Ele estava recomeçando. Deus recomeçou outra vez em Noé, quando toda a vida humana foi
exterminada pelo justo juízo divino, e ele preserva Noé e a sua casa para recomeçar a povoação do mundo. Deus recomeçou em Adão. Adão peca, é expulso do jardim, mas o Criador dá à criatura todas as vias e recursos para que ele recomece fora do Éden. E sabe, eu estava lendo e percebi que tirar Adão do Éden não foi punição, foi preservação. Se Deus mantivesse Adão no Éden e ele tivesse comido da árvore, do fruto da árvore da vida, ele estaria condenado à morte eterna em definitivo. Então Deus, para preservá-lo de uma tragédia irrevogável, o tira do Éden, de modo que eu e você devemos entender que tem coisas que Deus toma de nós, não é para nos punir, é para nos preservar de uma tragédia maior. Ele estava revelando que é possível recomeçar. Jesus, que alguns teólogos chamam de o segundo Adão, é um recomeço. A aliança quebrada no Éden é reconstruída no Calvário. E Deus está formando uma geração de santos, salvos, criaturas em cuja natureza Ele reproduz a sua natureza para que sejamos semelhantes a Ele. Isto é um recomeço. É preciso recomeçar todas as vezes que nós percebemos que saímos da ideia original. O que te motivou a começar? O que te motivou à fé? O que te motivou ao ministério? O que te motivou à empresa onde você trabalha e empreende? Por alguma razão você perdeu o ânimo, a motivação, o foco, a disposição. E todas as vezes que nós perdemos a razão pela qual começamos, é necessário parar e recomeçar, retomar. Vamos observar no texto que nós lemos, e se a sua Bíblia estiver aberta no texto que lemos, acho que vai lhe ajudar. E se o irmão não tiver o hábito de riscar, por favor, desenvolva, anote. Vamos observar um pouco da trajetória de Abraão e de como ele sobe, mas depois é convidado a voltar, a fazer o retorno. Aliás, ele desce para o Egito e depois é convidado a voltar. Deixa eu começar pontuando com os irmãos que Gênesis capítulo 12, que nós chamamos de o capítulo da chamada de Abraão, na verdade não é o momento que Abraão é chamado. Esse é o momento de continuar a viagem. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: a viagem continua. Se o irmão lê o capítulo 11 de Gênesis, e eu quero ler, do versículo 27 ao 32, o irmão vai perceber que Abraão não foi chamado primeiro. Quem foi chamado foi seu pai, Terá. Olha o capítulo 11, versículo 27 de Gênesis, diz assim: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si.
O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Presta atenção no texto. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para onde? Para ir para onde? Para ir para onde? A viagem de Canaã não era de Abraão, era de Terá. O protagonista da viagem era Terá. Abraão era apenas o coadjuvante. Ele acompanhou seu pai. Naor, o outro filho, ficou em Ur dos Caldeus com Milca. Terá sai de Ur dos Caldeus para Canaã, e Abraão vai com ele, e vai com a sua mulher Sarai e com o sobrinho Ló. Versículo 32, 31. E saiu com eles a Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Presta atenção. Se você parou para prestar atenção no texto, viu que existem 3 Arãs no texto. Um Arã é filho de Terá, irmão de Abraão, ou irmão de Abrão e pai de Ló. O outro Arã é pai de Milca. E não é o mesmo, porque ele diz pai de Milca, que também é pai de Isca. Ele não diz que também é pai de Ló. Então é outro Arã. E tem um terceiro Arã, que é um lugar onde Terá parou para habitar. O primeiro Arã, pai de Ló, foi morto. E o texto diz, estando seu pai Terá ainda vivo. A tradição diz que Arã, filho de Terá, pai de Ló, foi morto por Nimrod. Quem é Nimrod? Ele é a primeira personificação da malignidade na Bíblia. Nimrod é o idealizador da Torre de Babel. A história declara que Nimrod abriu o intestino de Arã na frente do seu pai Terá e na frente do seu filho Ló, e o queimou. O segundo Arã é o pai de Milca. Ele aparece aqui apenas para referenciar a genealogia de Milca. Mas o terceiro Arã é um lugar, é uma cidade, é uma aldeia, é uma região. E Terá sai de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Quando seu filho Arã morre, ele decide não permanecer em Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Mas no meio do caminho ele encontrou um lugar chamado Arã. E ele parou em Arã e morou ali. E a Bíblia diz no versículo 32 que Terá morreu em Arã. Presta atenção nisso. Quando você foca nos traumas, nas dores, nas crises, no ventre rasgado, você petrifica no lugar que te faz lembrar o teu sofrimento. Terá chega em Arã, e por alguma razão ele para em Arã, e analisando do ponto de vista da psicologia, quando ele perdeu seu filho Arã, ele chega em Arã e o lugar ativa o trauma. E quando ativou o trauma, ele parou e ficou ali e morreu ali. O que significa dizer que eu e você precisamos tomar cuidado para que os nossos traumas não nos paralisem. O seu destino não é na terra do trauma, o seu destino é Canaã. A viagem continua. É por isso que agora no capítulo 12 o Senhor aparece a Abrão para dizer: sai-te da tua terra, da casa do teu pai. De que terra, gente?
A terra dele era Ur dos Caldeus, não era Harã. Por que da casa do teu pai, se o pai dele já havia morrido? O que o Senhor está dizendo a Abrão não fique preso na mesma armadilha que o seu pai ficou. A viagem continua, o destino continua à frente. Saia do seu lugar e caminhe. A trajetória precisa dar sequência. É isso que nós aprendemos aqui. Continue a viagem. Eu não sei qual foi o teu trauma, e eu não sei o que te paralisou, o que te deixou petrificado, com a sensação de incapacidade, de vergonha, de desânimo. Você encontrou o teu Harã e decidiu que é ali que você vai morrer. E esse final de sábado, o Senhor está dizendo apenas a você: a viagem continua. A viagem continua. Não pare. Provoca seu vizinho novamente e diz para ele: a viagem continua. Analise o que você começou a fazer e parou porque te desanimaram. Porque você perdeu alguma coisa ou alguém. Porque você decidiu que você é indigno. Essa semana eu estava atendendo uma senhora e ela disse: sabe, pastor, a sensação que eu tenho é que eu sou indigna de Deus. Eu disse para ela: não é sensação, é fato. Nós somos indignos dele. Não estamos aqui porque somos dignos, estamos aqui porque ele decidiu nos amar, e no seu amor ele nos deu a chance da graça e da salvação. Mas para a viagem continuar, eu tenho que te dizer algumas coisas. E uma delas é: não ignore as bases. Olha o texto: não ignore as bases. Versículo 5: e tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes se acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Presta atenção. Eu já vi muito pregador criticando Abraão por ter levado Ló. Deixa eu te situar. O pai de Ló morreu. Ló ficou órfão. Então quem assume a paternidade de Ló é Terá, o avô. Mas Terá também morreu. Assim sendo, quem tem que assumir a paternidade de Ló é Abrão, que é o filho mais velho de Terá. É uma questão de paternidade, de responsabilidade. Ei, existem responsabilidades das quais você não pode fugir. Se Deus quiser te livrar delas lá na frente, Ele vai criar um mecanismo. Mas você precisa, às vezes, caminhar com responsabilidades que você não gostaria. Mas o que eu quero que você entenda é: se você vai continuar a viagem, o texto diz que Abrão tomou a sua mulher, a Ló, todos os bens que ele adquiriu em Harã, e todas as almas que se acresceram à sua casa. O que isso significa? Que você não pode recomeçar deixando para trás aqueles que Deus colocou sob os teus cuidados. Você não pode ir e deixar para trás aqueles que o Senhor confiou a você. Abrão toma tudo que ele tem, e as pessoas que se acresceram à sua obra ou à sua casa. Não há sucesso
sem bases. Porque o alicerce é o sustento de toda e qualquer construção. Salmo de número 11 diz assim: quando os fundamentos se rompem, o que pode fazer o justo? Se você está quebrando as bases, você não terá construção. É preciso que as bases sejam preservadas. E é interessante, as pessoas vão chegar nesta igreja e vão elogiar o forro, a iluminação, o tratamento acústico, o piso, a sonorização, as cadeiras acolchoadas. Que cadeira acolchoada, pastor? Não estou vendo. Você não está vendo porque você está com a visão fechada. Abre o olho que elas vão chegar. As pessoas vão ver tudo isso e ninguém vai perguntar pelas bases. Só que o que sustenta tudo isso é a base. Ninguém olha os teus fundamentos, ninguém olha a tua estrutura, olham a tua fachada. Mas é preciso lembrar que fachada sem base não suporta o vento. Existem pessoas na sua vida que elas não têm visibilidade, mas a razão pela qual você está de pé são estas pessoas invisíveis, que são bases. Eu disse outro dia para alguém: a mulher do pastor não tem que ser pregadora, mulher do pastor não tem que ser pastora, não é necessário. Se ela cumprir o distinto ministério de ser esposa dele, ela está cumprindo o seu mais honroso ministério. Ela é a base. Eu recebi um pastor na nossa igreja em Feira de Santana. Ele veio de carro do Rio de Janeiro com a esposa, e veio de carro só para um atendimento pastoral. Pra você ter uma ideia, ele chegou em Feira de Santana às 11 da manhã. Eu os atendi de meio-dia até as 3 da tarde. Mandei que alguém os levasse para almoçar, e depois do almoço eles voltaram para o Rio de Janeiro, de carro. Qual o problema deles? Ela estava em depressão profunda. Uma mulher com pós-doutorado em educação, em depressão profunda. E depois que eu ouvi o pastor falar de toda a questão e a problemática, eu olhei para ela e disse: agora eu não quero saber do seu problema na perspectiva dele, eu quero saber do seu problema na sua perspectiva. Porque na perspectiva dele, ele já acabou de me descrever tudo o que ele acha. A senhora não acha, a senhora sabe qual é o ponto gatilho. Quando começou a sua depressão? Ela disse: quando eu fui consagrada a pastora. Eu disse: e por que problema a senhora entrou em depressão por ser consagrada a pastora? Ela disse: porque eu não sou pastora, o pastor é ele. Eu olhei para ele e perguntei: e qual é o problema, pastor? Ele disse: como pode ela ser a minha esposa e não querer o ministério? Eu disse: mas ela não está rejeitando o ministério, ela está rejeitando o título. O ministério ela abraçou quando se casou contigo. A mulher do médico não tem que ser médica, a mulher do advogado não tem que ser advogada, a mulher do juiz não tem que ser juíza. Por que a mulher do pastor tem que ser pastora? Estamos colocando fardos que Deus não colocou. Eu olhei para ela e perguntei: amada, o que a senhora gostaria de fazer? Ela disse: pastor, eu sou educadora, eu tenho vontade de ir nas comunidades do Rio, fazer turmas de alfabetização, educar idosos, ir debaixo da ponte levar roupa e comida. Eu tenho vontade de abrir um lar de idosos, uma casa de apoio para moradores de rua. Eu olhei para ele e perguntei: pastor, o senhor está perdendo a esposa
por causa de um título de pastora, quando ela pode gerar muito mais resultados sem esse peso que Deus não deu para ela. Ou seja, em nome da posição, nós perdemos a disposição. Em nome do título, nós perdemos o ministério. Estamos impondo um peso que o Senhor não quis colocar. Um engenheiro calculista esteve aqui projetando o peso dessa laje. Só pode colocar sobre essas colunas o peso que o cálculo determinou que fosse colocado. Quando você coloca sobre uma carroceria mais peso do que o sistema de amortecedor suporta, a carroceria senta e o carro não anda. É preciso identificar o lugar de cada um no corpo de Cristo, porque Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, no gol, vai perder o jogo. Ele não é goleiro. Então entenda, não ignore as bases. Quais são as bases? Pessoas. Abraão levou todas as almas que foram acrescidas a ele. Eu preciso lhe provocar. Deus não é atraído a esse lugar por causa da construção. Deus não é atraído a esse lugar por causa do luxo. Deus não lida com prédios. Deus não lida com granito. Deus é atraído a esse lugar por causa das pessoas que vêm aqui. Nós queremos o melhor para Deus e Ele é glorificado nisso, é fato. Deus é glorificado na excelência e no melhor. Mas o que atrai Deus a esse lugar são pessoas, as bases são pessoas. Se você quer recomeçar, não ignore as pessoas que Deus colocou debaixo dos teus cuidados. Você é responsável por elas. E quer saber mais? No dia do encontro, Deus vai lhe perguntar por eles. Onde está teu irmão Abel? Deus vai perguntar a você por pessoas que Ele colocou sob seus cuidados. Onde está seu irmão Abel? Caim diz: sou eu, porventura, guardião do meu irmão. Benihim diz: quem não é guardião do seu irmão é assassino dele. Se você não se sente responsável por proteger aquele a quem Deus colocou sob teus cuidados, significa que você está com disposição de vê-lo sendo destruído. Então, eu vou repetir: não ignore as bases. Fala com alguém perto de você, não ignore as bases. Terceira lição que nós aprendemos aqui: quem vai recomeçar precisa edificar. Provoca o vizinho assim de leve, abra as asas e dá um toque de leve assim, e fala com ele: edifique. Olha o versículo de número 7 e 8. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Edificou o quê? Um altar ao Senhor. Deixa eu dar uma pausa. No Antigo Testamento, todos os lugares onde Deus aparece, se edifica um altar. E onde se edifica um altar, se apresenta a Deus um sacrifício. Onde há um sacrifício, há uma oferta. Onde há uma oferta, há uma promessa. Primeiro Abrão edificou um altar, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e ali edificou a sua tenda, tendo Betel, casa de Deus, ao ocidente, e Ai, que significa monte de lixo, ao oriente. Preciso lhe dizer isso. Observe onde você constrói a sua tenda. Fique mais perto de Betel.
tido um monte de lixo. Mas vamos lá. Abraão construiu duas coisas: um altar e uma tenda. Salomão construiu duas coisas: o templo e o palácio. Deus está lhe chamando para você construir duas coisas: o altar e a tenda, a adoração e a casa, o ministério e a família. Quem edifica um e destrói o outro, não edificou. Primeiro ele edifica um altar, lugar de adoração. Como está a sua adoração e o seu culto? Como está o seu louvor e a sua fé? A sua vida espiritual? Você esfriou, desanimou? Edifica um altar? Estamos tão ocupados com tantas coisas que acabamos esquecendo do altar. Lá em Amós, Ageu, profeta Ageu, o Senhor diz assim: é justo vocês morarem em suas casas luxuosas, enquanto a minha casa está em abandono? Por isso vocês plantam e não colhem, e o que colhem não é suficiente. Comem e a fome não é saciada, bebem e a sede não se vai, recebem um salário e não dá para pagar as contas, porque a minha casa está em abandono. Então você precisa edificar altar, cuidar da casa de Deus e da adoração. Mas para com essa agonia de cuidar da casa, de cuidar do altar e ignorar a tenda. Tem muita gente fazendo tanto a obra de Deus que esqueceu do Deus da obra. Virou um hiperativismo, um pragmatismo doentio. Não cuida mais da família, não cuida mais dos filhos, não cuida do cônjuge. Quando foi a última vez que o teu filho te viu? Quando foi a última vez que você saiu para tomar sorvete com a tua filha? Quando foi a última vez que você saiu para jogar bola com o teu filho? Ah não, eu estou ocupado fazendo a obra de Deus. Ah é? Cuidando do altar e ignorando a tenda? Você já leu Gênesis 6 e 8? Quando Deus manda Noé entrar na arca, ele diz assim: entrará na arca tu, teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos. Presta atenção nisso, olha a ordem: entrará na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Essa é a ordem. Mas na hora de sair da arca, o Senhor diz assim: sairá da arca tu e a tua mulher contigo, e os teus filhos e as esposas dos teus filhos. Para entrar na arca entrarás tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Mas para sair da arca sairá tu e a tua mulher contigo, depois os teus filhos e as esposas deles. Preste atenção nisso. Se Noé tivesse obedecido a Deus na saída da arca, no dia que ele estava bêbado na tenda, quem lhe teria visto nu não teria sido Cã, teria sido a sua mulher. Porque quando você quebra a regra que Deus estabelece para você, por mais simples que ela seja, a pessoa inadequada vai ver aquilo que não é para ser visto. Quando Ezequias está para morrer, o profeta diz: coloca a tua casa em ordem, organize a tenda. Porque a família de Acã foi sacrificada com ele. Se foi Acã quem pegou a capa babilônica e a peça de ouro, porque ele levou para a tenda, levou para casa. Aquilo que você leva para a tenda envolve a tua família.
E a ordem de Deus hoje para nós é: edifique altares, mas edifique tenda. Estou muito ocupado com a igreja, estou muito ocupado com a obra, estamos em construção, estamos em reforma, estou trabalhando muito para que as coisas fiquem no lugar. Não ignore a tenda. Eu preguei numa igreja certa feita. Pastor da igreja, um homem muito renomado no estado. E ele me disse: conversa com a minha filha que está desviada e está entregue. E eu fiquei hospedado na casa dele. Era um senhor muito sistemático. Alguém me disse: ele não leva ninguém na casa dele nem para o almoço. Se ele te hospedou lá, Deus fez um milagre. E eu fui conversar com a filha dele. E ela disse assim: pastor, o meu pai é um excelente pai e é um excelente pastor, mas ele não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. No dia que meu pai jubilar, eu volto para a igreja. Quando foi anunciada a jubilação dele, o vice-presidente me telefonou e disse: olha, o pastor fulano quer que você seja o pregador da jubilação. E eu fui. E na hora do apelo, a filha dele se levantou chorando e veio à frente entregando a vida a Jesus. Eu desci do púlpito para abraçá-la e ela disse: eu lhe disse que quando ele jubilasse eu voltaria para a igreja. Estou cumprindo a minha palavra. Porque nós nos dedicamos tanto ao altar que ignoramos a tenda, ou nos preocupamos tanto com a tenda que ignoramos o altar. Às vezes estamos tão preocupados com o dinheiro, com o salário, com a empresa, com o trabalho, porque a minha família precisa, que ignoramos a obrigação de trazer a família para o altar. Então lhe oferecemos o carro, o dinheiro, a escola, a melhor moradia, mas não lhes oferecemos a presença de Deus. Todo extremo é perigoso. Edifique. Vamos mais. Temos mais a aprender aqui no texto. Quarto lugar, preste atenção nisso. Você vai recomeçar. Você está edificando tenda, está edificando altar, não ignorou as bases, mas sempre haverá uma crise a ser vencida. O fato de você estar na presença de Deus e na direção certa e fazendo a coisa certa não garante que você não terá problemas. Olha o versículo 10: e houve fome naquela terra. E Abraão, por causa da fome, desce ao Egito. Historicamente, ele morou no Egito cerca de 6 ou 7 anos. Se eu tivesse feito como Deus manda, eu não teria problemas. Errado. Você vai ter problemas obedecendo a Deus. A diferença é que na desobediência a responsabilidade é tua, e na obediência a responsabilidade é de Deus. Ele cuida. Jesus estava no barco e veio tempestade. Ló era homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, e a sua vida virou uma tragédia. Davi, na presença de Deus, teve problemas. Aliás, Davi só teve problema depois da unção. Até ser ungido, um leãozinho, um ursinho de pelúcia. Depois da unção, o irmão, o rei, o exército. Fala com a pessoa do seu lado: unção traz problemas. Há problemas que você só tem por causa da unção. E aí, vai abrir mão dela para não ter problema? Vai haver crise.
vai haver luta. Você olha para a fachada e não faz ideia de quanto cada pedra pesou para ser colocada na estrutura, para que a fachada ficasse pronta. Você olha para as pessoas e dizem: ah, como eu queria estar como ele está, como eu queria ter o casamento como ele tem, ah, como eu queria estar dirigindo o carro que ele dirige. Ah, é? Você faz ideia da quantidade de leão que ele tem que domar todos os dias, que ela tem que domar todos os dias? Você faz ideia de quantas batalhas vencidas, e algumas não foram vencidas ainda, estão em andamento. Ah, mas a pessoa com essa pele sedosa, com esse rosto alegre, leve, tão bem desse jeito, chega imponente, não é possível, esse indivíduo não tem nem problema. Não. Senta na cadeira dele. Lembra da história do bobo da corte que gostaria de ser rei? E no dia do aniversário dele, o rei perguntou: que presente você quer? Qualquer coisa que você me pedir, eu te darei. E o bobo da corte disse: ah, majestade, o que eu realmente gostaria, se eu lhe pedir, o senhor manda me matar, o senhor me manda para a forca. E o rei disse: não, fala, pode pedir, eu te darei qualquer coisa. E o bobo da corte disse: eu gostaria de ser rei, por um dia pelo menos. E o rei disse: você será rei? No dia do seu aniversário, eu serei o bobo da corte, você será o rei. E no dia do aniversário, o bobo da corte foi empossado, e a coroa foi posta na cabeça dele, e o rei desceu e foi brincar com todo mundo, sem o peso da realeza. Mas cada vez que o rei olha para o bobo da corte, que virou rei, ele está inquieto no trono, e ele está suando muito, e ele não consegue ficar parado, e olha para cima, e olha para o povo, e ele não vê a hora de o dia terminar. E quando o dia termina, que ele desce do trono, ele: ufa, ai, sobrevivi. Majestade, eu tenho que te contar algo. E o rei diz: fale. Estão tramando contra a sua vida. Mas como estão tramando? Majestade, o senhor nunca olhou para cima do seu trono? Sim, olho sempre. O senhor nunca viu o quê? Tem uma espada pendurada em cima da sua cabeça, amarrada com um fiozinho de quase nada. Se aquela espada soltar, majestade, vai cair no seu crânio. E o rei disse para o bobo: aquela espada sempre esteve ali, desde o meu pai. Desde o dia que eu assumi o trono, ela está lá. É apenas uma forma de me fazer lembrar que a justiça que eu executo, antes de chegar lá, está sobre a minha cabeça. Você olha para a cadeira e pensa que acima da cadeira que essa pessoa que você deseja está sentado. Você não enxerga uma espada em cima dela, mas cada um de nós tem uma espada em cima da cadeira. Então, sempre haverá uma crise a ser vencida. Vença. Não se entregue à crise. Não se renda à crise. Hoje eu estava conversando com a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, e eu disse para ela: Ruth, toda mulher é chata. Aí ela disse: todo homem também. Eu disse: homem eu não sei, eu nunca casei com um. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter crise no casamento. Muda de casamento, arruma outra mulher, arrume outro homem, e você vai ver que você vai ter crise de novo. Você vai ter crise com os filhos, você vai ter crise na empresa, você vai ter crise no emprego. O meu filho chegou para mim e disse assim: pai, eu não quero ser pastor. Eu disse: mas por quê? Para passar o que o senhor passa?
Quero não. Eu falei, ok, seja empresário. E aí o concorrente vem espionar a tua empresa para descobrir as tuas estratégias. O funcionário não veio trabalhar e traz um atestado falso. Você sabe que é falso, mas você tem que acatar porque ele trouxe o atestado. Quando ele for demitido, você vai pagar todos os direitos trabalhistas dele, mas ainda assim ele vai te acionar na Justiça do Trabalho e você vai ter que ir na audiência. Tá ruim? Seja médico. E aí você vai ter o plantão para cumprir. E o colega que vai te substituir no plantão resolveu ficar na farra, na praia, no iate, na lancha, e não veio. E você vai ter que dobrar o plantão. Só que é o dia do aniversário da esposa, é o dia da apresentação do filho na escola. E para piorar, o paciente morreu no seu plantão, e a família decidiu que a culpa é sua, que foi negligente, e vai te processar. Não quer ser médico? Seja advogado. E você vai enfrentar outros advogados que estão tão esfomeados pela causa como você. E no dia que você estiver na audiência, o promotor não foi com a tua cara e resolveu te marcar. E o juiz resolveu colocar o processo na gaveta. Ou você ganhou a causa e o teu colega ficou com ciúme só porque o teu honorário foi muito alto e ele nunca teve o honorário daquele. Ah, se advogado está ruim, diga o que você quer ser. Queridão, se você não quiser ter problemas, eu não sei qual é a alternativa, porque até morto você vai ter que lidar com as bactérias cadavéricas. Está fugindo de problema? Que tipo de natureza é a sua? Que tipo de homem é você? Que tipo de mulher é você? Filho de avestruz? Enterrando a cabeça na areia porque os problemas vieram? Ei, você tem natureza de águia. Uma das características da águia é que quando a tempestade está muito forte, ela para de bater as asas. Ela abre as asas e deixa o vento lhe jogar para cima, de modo que ela está sempre acima da tempestade. E quando o corvo gruda nela, ela não para brigar com o corvo. Ela sobe e sobe e sobe e sobe. E ela sobe tanto que chega um nível que o corvo não tem mais oxigênio e tem que largar dela, e ela continua subindo. E quando a águia é atacada por uma serpente no chão, ela não briga com a serpente no chão, ela gruda a serpente pelas garras e sobe para brigar lá em cima. Porque no chão a serpente está em casa, mas no espaço a águia está em casa. Então para de brigar como galinha, para de brigar como avestruz. Você tem natureza de águia, sobe, porque Deus tem vitória reservada para a sua vida nas crises. Ei, macho, e canamandagaçu. Você quer recomeçar como? Querendo vida fácil? Acha que vão deixar você recomeçar de graça? Você acha que todo mundo vai te aplaudir porque você não morreu? Você está pensando que a vida cristã é um mar de rosas? Está vendo comédia romântica demais. Olha para cá. Eu estava num momento difícil, ruim, cruel, morrendo. E depois do culto, uma irmã chegou para mim, e foi numa época que estava tendo suicídio de pastores, um atrás do outro. E uma irmã chegou para mim e disse: eu estou esperando, estou aguardando a notícia de que você se enforcou. Depois de um culto, eu tinha terminado de pregar.
olhei para ela e disse: compra a corda, irmã, e compra nova. Se eu precisar, eu peço à senhora. Se eu não precisar, a senhora usa. Existem pessoas torcendo para você morrer. Existem pessoas torcendo pelo teu fim. Tem gente querendo te enterrar vivo. Mas olha para o seu vizinho e diz para ele: você é semente. Você é semente. O que é que tem a ver, pastor? Quem enterra uma semente faz um favor para ela. Quem enterra uma semente dá a ela a oportunidade de brotar como árvore. Você é semente. Te enterrar não te mata, te dará chance de renascer, de recomeçar. Vai ter crise. Mas a crise não é o teu paradeiro. A crise é a tua formação. Você está sendo formado e treinado para um novo nível. Oh, tem que parar. Eu tenho uma pregação lá no YouTube que eu gostaria que você assistisse. O tema é Carvalho e Terebinto. Eu preciso que você entenda que as tuas cicatrizes não são a tua vergonha. As tuas cicatrizes revelam quantas batalhas você já venceu e sobreviveu. Vamos lá, vamos recomeçar. Quinto lugar, preciso lhe falar disso. Abraão desce ao Egito por causa da fome. Mas olha bem para mim, o Egito é perigoso. O Egito é perigoso. Eu não vou ler, mas do versículo 11 ao versículo 20. Quando Abraão vai chegando no Egito, ele olha para a mulher dele e diz assim: você é muito bonita. Se descobrirem que você é minha mulher, vão me matar. Para que te possam possuir, então digas que és minha irmã, para que eu não morra por tua causa. Aqui começa o primeiro trauma na vida de Sara. Em outra pregação a gente fala disso. A questão aqui é que Deus disse que Sara iria ficar grávida. Sara tem 70 anos. Como é que uma mulher de 70 anos é bonita ao ponto de que o faraó iria matar Abraão para ficar com ela? Deus está rejuvenescendo Sara. Deus está preparando o útero de Sara para receber Isaac. Ela está sendo rejuvenescida no processo da promessa, porque a promessa te rejuvenesce. E a Bíblia diz que Faraó enriqueceu a Abraão por causa de Sara. Lhe deu vacas, ovelhas, ouro e prata. Isso está nos versículos de número 14, 15 e 16. Abraão ficou rico por causa de Sarai. Mas presta atenção, aqui não é a riqueza angariada com honra, é a riqueza da bajulação. Onde há bajulação não há honra. O Egito é perigoso. É tão perigoso que Abraão ficou rico no Egito. Mas presta atenção, o Egito é o único lugar onde Abraão vai e não edifica um altar. Ele morou 6, 7 anos no Egito e não construiu um altar. E é exatamente no lugar onde ele não construiu um altar que a sua descendência se torna escrava. Porque a área da sua vida onde não há altar
é a área onde Satanás vai tentar te oprimir. O Egito é perigoso, porque o Egito vai te entreter. O Egito vai te enganar com riquezas e bajulações. E você vai ser reconhecido não por quem você é, mas por quem você não é. Abraão estava negando a sua própria essência e colocando a sua mulher como troféu, objeto de negócio. Enriqueceu, mas não fez altares. E chegou num nível que Deus só mudou o quadro, porque no versículo de número 17, a Bíblia diz que o Senhor olhou para Sara e disse: eu não posso deixar você assim, filha. E o Senhor feriu a Faraó e toda a sua casa, por causa de Sarai. Está escrito no texto. Não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sarai. Porque Deus viu a angústia, a aflição, o desespero de Sara. Porque Abraão estava embebido com as bajulações do Egito. Quantas vezes nós pensamos que bajulação é sinônimo de aprovação? Preciso lhe provocar para lhe dizer que todo traidor é bajulador. Porque é na bajulação que ele maqueia o seu propósito. É na bajulação que ele te amansa e te desarma. Eu disse para um líder que trabalhava comigo uma certa feita: você vai me trair. Não, pastor, que é isso? Eu estou vendo nos teus olhos, você está construindo. Mas eu não estou te avisando porque eu vou te impedir. Eu estou te avisando só para você não achar que eu sou idiota. Só isso. Porque já está no teu coração, você vai fazer. E sabe, irmãos, não conta para ninguém, por favor, tá? Eu vou fazer 48 anos. Chega uma certa idade que você não sente mais necessidade de não falar as coisas para agradar. Chega uma certa idade que você já sabe quem você é. Não são os aplausos quem te motivam, mas é o teu foco, é o teu propósito. Com aplausos ou sem aplausos, você vai porque você tem foco, você tem propósito. Então, cuidado com as ofertas que parecem te reconhecer, mas na verdade estão te distorcendo. Eu vou concluir, e eu quero falar mais duas coisinhas. Capítulo 13, Abraão volta para o lugar onde ele havia edificado um altar. E voltou. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Presta atenção, estava muito rico, mas não tinha altar. Riqueza sem altar é tragédia, fama sem altar é tragédia, salário alto sem altar é tragédia. A conquista de tudo que você sonhou sem altar não é sonho, é pesadelo. E Abraão volta do Egito, e a Bíblia diz que ele voltou, versículo 3: voltou para o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, até o lugar do altar que havia edificado. Por que Abraão volta? Presta atenção, o altar vai te dar discernimento. Você vai perceber, o texto menciona pelo menos 3 discernimentos que Abraão teve.
Versículo de número 6. Havia contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. O altar te mostra onde está o foco da contenda. O altar te dá discernimento para perceber que o clima não é tão favorável como parece. Na tua frente está tudo bem, atrás de você uma guerra está acontecendo. Só o altar te mostra isso. Ele viu a contenda, ele percebe a contenda, e a Bíblia diz que Abraão chega para Ló e diz: não é bom que contendamos. Segundo, o altar te mostra o que te aperta. A Bíblia diz no versículo de número 6 que a terra era apertada e não tinha capacidade para que eles habitassem juntos, e nem podia sustentar o seu rebanho. Antes de tomar decisões, descubra o que realmente está lhe apertando. Não atribua a alguém, a uma área da vida, o aperto que é de outra razão. Descubra o que lhe aperta, e só no altar você sabe disso. E o texto diz, quando diz que eles discutiam, o texto diz que os cananeus, versículo 7, e os perizeus habitavam na terra. Por que o escritor diz os cananeus, os perizeus habitavam na terra? O que isso tem a ver com a briga dos pastores de Ló, com a briga dos pastores de Abraão? Tudo a ver. O que o texto está revelando é que Abraão percebeu que eles estavam brigando entre si, e os cananeus e os perizeus estavam observando. Os inimigos ficam atentos quando a gente se divide, porque na nossa divisão nos enfraquecemos e criamos para eles a oportunidade de se tornarem fortes. E Abraão percebeu, e é por isso que Abraão chega e diz assim: Ló, não é bom que te contendamos. E presta atenção, olha o que o altar faz com você. O altar te desapega. Provoca teu vizinho e diz para ele: o altar te desapega. Abraão diz assim: Ló, decide o que você quer. Se você quiser ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Presta atenção, irmão. Por todas as razões, Abraão não precisava fazer aquilo. Primeiro, porque ele é o mais velho, ele é o patriarca, ele tem autonomia para decidir e dizer: eu vou para a direita e você vai para a esquerda. Ele não tinha que deixar Ló decidir. Segundo, a aliança de Deus era com ele e não com Ló. Então ele poderia ter dito: eu vou para a direita e você vai para a esquerda. Mas preste atenção, quem tem promessa não briga por lugar. Quem tem promessa não se apega. Escolhe para onde você quer ir. Porque para o lugar que você foi, eu irei para o outro. Se Ló não fosse idiota, ele teria dito: meu tio, vou para lugar nenhum, vou ficar aqui debaixo da sua bênção. Faz o seguinte: o rebanho que estão dizendo que é meu, coloca junto com o teu, e os pastores que são meus, torna-os teus. Ló tinha que entender que a prosperidade dele era por causa de Abraão. Tanto era que ele vai embora, e no capítulo 14 ele vira refém numa guerra e perde tudo. É Abraão que vai resgatar. E depois perde tudo novamente em Sodoma, inclusive a própria alma. Porque Ló, quando eu digo perdeu a alma, eu não estou falando da salvação dele, que não é o mérito da questão. Eu estou falando da sua essência perdida. Ele vira cúpula de Sodoma e Gomorra. Ele dá as suas filhas para os sodomitas se casarem. Ele chega a oferecer as suas filhas para uma orgia sexual.
aos moradores de Sodoma, quando estão batendo na sua porta, querendo tocar nos anjos que lhe visitavam, ao nível que Ló chegou. É preciso que eu e você entendamos que o altar te ensina que não precisa brigar pelo lugar. Porque se eu tenho o altar e eu ofereci o sacrifício, no sacrifício eu dei uma oferta, na oferta eu recebi uma promessa. É isso que me move. Você lembra quando Agar fica grávida? Gênesis 15. E ela pirraça a sua senhora. Pirraça, vocês conhecem essa palavra? Pirraçar? É porque eu sou do interior e do sertão, então de repente vocês não conhecem. Ela pirraça a sua senhora e a sua senhora lhe castiga e ela vai embora. Por quê? Porque Agar sabia, ela tem o que Abraão mais quer: a gravidez. Sara sabia que se ela fosse embora, ela abalaria o casamento de Abraão. Afinal de contas, você mandou embora a mulher com o meu filho no ventre. Acontece que não adianta ter a criança no ventre e não ter a promessa. Lá no deserto, Deus chega para Agar e diz: "O Agar, volta para casa, te humilha debaixo da mão da tua senhora, porque você tem a gestação, mas a promessa é com ela." Ah, irmão, quem tem promessa não perde tempo com briguinha, com picuinha, irmão. Isso é coisa de menino, dono da gude. Quem tem promessa descansa. Para de ficar sem dormir. Deus não prometeu? Não, olha bem com os meus olhos verdes. Deus não prometeu? Deus prometeu. Dorme. Dorme. Vai empenar o eixo da terra, mas ele vai cumprir, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Ele não diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Ele está dizendo: eu vou arregaçar a manga e vou fazer acontecer. Eu vou trabalhar para isso. Aí eu concluo te dizendo: isso aqui é muito forte. Na verdade, isso aqui que eu vou dizer agora é uma provocação. Quando você volta para o altar, Deus te dá uma nova visão. Gênesis capítulo 13, versículo 14 diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Olha bem para mim, quando foi que o Senhor disse a Abrão? Quando Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra eu a darei a ti. Versículo 18: e Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Não dá tempo de falar disso agora, mas o que o texto nos mostra é que Abrão fazia os caprichos de Ló contra os desejos da sua mulher, contra os desejos de Sara. Ele atendia os caprichos de Ló. Chega um momento que Deus tira Ló, e quando Ló sai, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: levanta os teus olhos e vê. Ei, tem coisa que Deus só te mostra quando Ló vai embora. O texto, uma leitura mais cuidadosa, sugere
que até a ida para o Egito foi ideia de Ló. Lá quando Abraão percebe que enriqueceu, mas a que custo? Ele resolve voltar. E agora quando eles voltam, a terra não comporta mais. Por quê? Olha bem para mim. Porque tem aperto que Deus promove para que Ló queira ir embora. Porque o que Deus quer te dar não pode ser na presença de Ló. É quando Ló vai embora que Abraão também vai. Observe que Abraão não ficou morando ali. Ele mudou. Para onde? Para os carvalhais de Mamre. Pode ler o texto. Era o lugar que Sara sempre desejou morar. Quando você volta para o altar, Deus abre a tua visão, te dá discernimento, afasta de você quem está atrapalhando o progresso, e a tua visão abre de tal maneira que Deus te diz que existe um lugar mais amplo e mais agradável para você, e isso faz parte da promessa. É tempo de recomeçar. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Mas já que Deus te deu a chance de recomeçar, recomece sem ignorar as bases. Cuidado com as riquezas do Egito. Em todas as áreas da sua vida, edifique um altar. Quando Deus quiser tirar Ló de perto de você, não peça para Ló ficar. Eu sou radical nisso, irmão. Tem gente que diz que é porque é frieza. Não, não é frieza. Eu só aprendi, não peça para que fique aquele que já decidiu ir. Não peço. Deixa ir. Sodoma é melhor? Vai, filho. Vai para as Campinas do Jordão. Fica com as Campinas do Jordão, que eu fico com a promessa. Tudo que Ló levou voltou no capítulo 14. E o que lhe restou foi destruído no capítulo 19. Porque a promessa não era de Ló, era de Abraão. E Deus vai ampliar a tua visão. Deus vai abrir a tua visão. Deus vai te fazer ver aquilo que você não viu ainda. Ah, tem coisas tão extraordinárias de Deus para você. E você perdendo tempo com as picuinhas dos pastores de Ló. Faz isso. Deus tem surpresas extraordinárias para a sua vida. Apenas diga para Ele: Senhor, eu estou voltando do Egito para o lugar do altar que eu edifiquei. Eu estou voltando para o lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu estou me reposicionando. E vou dizer uma coisa a alguém. Eu vou dizer da parte de Deus, leve a sério. E eu vou dizer por amor, muito amor. Procure o pastor Rogério, não sei para quem, mas estou dizendo para alguém, não é para a igreja, é para alguém. Procure o pastor, peça perdão a ele, peça para que a Campina do Jordão não destrua tudo que você levou.
estou falando com alguém, falo da parte de Deus. E falo com muito amor. Não precisa ser agora, não. Procure depois. Senta com ele. Diz para ele: meu pastor, eu costurei, eu fiz, eu armei. Eu quero me retratar e quero sua bênção. Faz isso. Por que eu estou dizendo isso? Sei lá. Só sei que o Espírito Santo está mandando eu falar isso para alguém. E se o Espírito de Deus está mandando, Ele sabe. Não destrua a sua vida dando passos na direção errada e antes da hora. Não vai por esse caminho. Se Ló tivesse permanecido debaixo da bênção de Abraão, não teria perdido nada. Pastores, Abraão tinha uma capacidade tão ampla de lidar com as crises, que antes de Abraão morrer, ele comprou terras para Ismael, longe das terras de Isaque, para que eles não entrassem em conflito. E no dia do sepultamento de Abraão, Ismael e Isaque aparecem juntos, sepultando o pai, porque Abraão tinha a capacidade de conciliar. Não haveria briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, se Ló tivesse reconhecido a unção que estava sobre Abraão. Eu sei que uma bênção de Deus vem sobre aqueles que estão decididos a recomeçar e vão trilhar a via certa. Deus está com você. Tem coisas gloriosas dos céus sobre nós. Estenda a sua mão assim, por favor. Pai, eu creio no que o Senhor diz. O Senhor sabe que eu creio. Eu ministro sobre a tua igreja agora, da parte do céu, esta palavra que foi proferida como palavra profética, que os teus filhos recebam agora a unção do Senhor para recomeçar. Recomeçar requer humildade, recomeçar requer disposição, recomeçar requer resiliência, recomeçar requer paixão pelo propósito. Eu ministro agora na vida dos seus filhos sobre o altar e sobre a tenda. Restaura o culto, restaura a família, abençoa, Senhor, o adorador, abençoa a casa, abençoa o trabalho, abençoa a vida espiritual, abençoa as finanças, abençoa, Senhor, o coração que te adora. Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que o teu filho e a tua filha será cheio da tua presença, e ao sair daqui, sairá saltando como bezerros da estrebaria. Ninguém vai lhe segurar, Senhor, nem o corvo, nem a serpente, porque o teu filho vai voar como águia, na autoridade, na unção, na leveza que o Espírito do Senhor lhe traz. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus.